palavra de Deus para a nossa proteção, para o nosso benefício, para o nosso bem-estar. A palavra apresenta vários mandamentos que, praticados, isso fará com que sejamos beneficiados, protegidos, guardados e preservados. Mas existe o maior de todos. E uma vez que não se pratique o maior, não se obedeça ao maior, não se viva o maior, não vai adiantar tentar praticar, obedecer e viver os demais. Uma vida com Deus não é uma vida religiosa, não é uma vida de fanatismo, não é uma vida com a igreja, não. Mas uma vida com Deus consiste na prática desse mandamento. Um relacionamento com Deus consiste na obediência desse mandamento. E é uma questão apenas de escolha, apenas de decisão. Você acordou hoje pela manhã e você já fez várias escolhas. Você já tomou também várias decisões. E o mesmo se diz respeito a esse mandamento. Diz assim a palavra de Deus: perguntaram para o Senhor Jesus: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Aí no versículo 29, diz: e Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é. Então foi perguntado qual seria o primeiro de todos os mandamentos, e ele respondeu: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ele é o nosso Deus e Ele é o nosso único Senhor. O que isso representa na prática? Isso representa na prática que Ele, sendo o nosso único Senhor, só Ele deve ser servido. Porque o que caracteriza um relacionamento entre o servo e o Senhor é que o Senhor fala e o servo obedece. O servo ouve a voz do seu Senhor. Se Ele é o nosso único Senhor, só Ele deve ser servido. Não existe outro Senhor. Não existe. Não existe ninguém acima dele. Não existe ninguém que ocupe o lugar dele, porque Ele é o único Senhor. E uma vez, Ele sendo o único Senhor, Jesus disse: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. O que é amar a Deus de todo o coração, com toda a alma, de todo entendimento e com todas as forças? É não apenas pensar em agradá-lo, mas sim agradá-lo.
ainda que para isso o preço, a condição seja nós mesmos nos desagradarmos. Então, quem o tem como Senhor, quem faz dele o primeiro, não apenas pensa em agradá-lo, mas o agrada. Quem faz dele o primeiro, o único Senhor, o único Deus, não apenas pensa em fazer a sua vontade, mas faz a sua vontade, custe o que custar. Custe o que custar. Por que faz a sua vontade? Porque ele passa a ser a sua própria vida, a sua razão de viver. Quantas mulheres que fazem de um homem a sua razão de viver? E quantos homens que fazem de uma mulher a sua razão de viver? E quantos pais que fazem dos seus filhos a sua razão de viver? Mas por quê? Porque o Senhor Jesus, ele não tem sido o primeiro, ele não tem sido a prioridade. Razão porque, se essa esposa perde o marido, ela morre. Se esse marido perde a esposa, ele morre. Se os pais perdem o filho, eles morrem. Mas em contrapartida, aqueles que têm o Senhor Jesus como o primeiro na vida, ninguém acima dele, ninguém, ele é o primeiro, ele é a prioridade. Então, como ele é a própria vida, essa pessoa terá vida no seu casamento. Essa esposa que faz dele o primeiro, terá vida com o seu marido. O marido que faz dele o primeiro, terá vida com a sua esposa. Os pais que fazem dele o primeiro, terão vida com os seus filhos. Então, a pergunta é: você tem feito dele o primeiro na sua vida? Literalmente, a razão do seu viver? Porque é impossível que uma pessoa o tenha como primeiro e que ele venha dizer, por exemplo, perdoe, e ela não venha perdoar. É impossível que alguém o tenha como primeiro e ele venha dizer, abandone o pecado, e essa pessoa não venha abandonar. É impossível. Qual o grau de consideração que você tem a uma pessoa que para você é importante? Me desculpa falar assim devagar, mas eu preciso hoje falar devagar para você entender bem. Qual o grau de consideração que você tem a palavra de uma pessoa que representa muito para você? Você para não apenas para ouvir, mas você faz, você pratica, você considera. A mesma coisa acontece com o Senhor Jesus. Aí está a razão, porque existem aqueles que ainda não foram batizados com o Espírito Santo. Porque uma pessoa, para receber o Espírito Santo, ela só vai receber se ele for o primeiro. O primeiro. Por exemplo, entenda por favor, eu tenho os meus filhos, eu tenho meu filho casado, que foi usado o mesmo critério,
Eu tenho a minha filha casada, linda por sinal, a minha cara, linda. Um dia, a minha filha veio falar comigo e com a minha esposa a respeito de um auxiliar. Aí o ciúme de pai subiu. Eu falei, o quê? Eu quero conhecer esse rapaz. Eu já conheci o rapaz de longe. Aí eu trouxe ele para perto. Nisso que eu trouxe ele para perto, eu conheci o caráter, a conduta, o testemunho. Eu considerei o que havia dentro dele. A minha esposa também considerou. Então, uma vez que foi considerado o que havia dentro dele, nós entregamos para ele a nossa filha. Se eu não me engano, 5 anos de casada. Se eu não me engano, 5 anos, 4 ou 5. Eu estou quase me acostumando dela ter casado. Quase. Falta pouco. Mas, para entregarmos a nossa filha para ele, então, primeiro, tivemos que ter confiança, firmeza nele. A mesma coisa aconteceu em relação ao sogro do meu filho, que teve que também ver quem era o meu filho para entregar a filha para ele. É o que acontece com o Espírito Santo. Será que Deus, tendo o seu Espírito, que é tão precioso, tão precioso não, é o que existe de mais precioso, ele vai entregar para qualquer um? Não. Ele vai entregar para aqueles que amam a Deus, como diz aqui, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e com todas as forças. Aí, essa pessoa sim, ela recebe o Espírito Santo, porque ela coloca o próprio Deus, ela coloca o Senhor Jesus como número 1 na sua vida. Ela reconhece que Ele é Senhor e ela é serva. É o dízimo. O dízimo, essa palavra tão polêmica para muitas pessoas, essa palavra tão criticada para muitas pessoas, o dízimo, as primícias. Quando uma pessoa, da maneira correta, de acordo com a palavra de Deus, ela apresenta as suas primícias, ela apresenta os seus dízimos, na realidade, ela está reconhecendo que o Senhor Jesus é o Senhor da sua vida. Ela sabe que existem várias promessas para o dizimista fiel. Abrir as janelas dos céus, derramar bênçãos sem medidas, repreender o devorador, abençoar o trabalho das mãos, fazer com que o dizimista seja chamado de bem-aventurado entre todas as nações. E para que você seja chamado de bem-aventurado entre todas as nações, o que Deus tem que fazer na sua vida tem que ser algo muito grande, mas ainda que ela saiba de todas essas promessas, que ela passa a ter direito por causa do dízimo, ela apresenta o dízimo com fidelidade, porque ela é serva, e Jesus é o Senhor. Ao ponto que, se não houvessem promessas, ainda assim, ela seria fiel nas suas primícias, nos seus dízimos. Porque dízimo, primícias, são apresentadas, os dízimos são apresentados por quem quer e também por quem não quer. A pessoa pode
não apresentar os dízimos para Deus, mas ela apresenta para o diabo. Apresenta para o diabo através do vício, seja do cigarro, da maconha, da cocaína, da cachaça, da cerveja. Então ela apresenta através do vício, ela apresenta através da prostituição, do pecado, ela apresenta o dízimo para o diabo através do que ela gasta com os remédios de doenças que não se descobre a causa, dos tormentos espirituais. Ela pode não desejar apresentar para Deus, mas apresenta para o diabo. Como tem aqueles que apresentam para o diabo e também para Deus. Ou seja, apresentam lá fora da maneira que eu falei ainda há pouco. Apresentam lá fora para o diabo através também dos vícios, da pornografia, da prostituição, através de tudo isso. E apresentam também o dízimo econômico. Ou seja, apresentam o dízimo monetário, vivendo no pecado. Vivendo no pecado. Então tem aqueles que apresentam para o diabo, tem aqueles que apresentam para o diabo e para Deus e não adianta. E se eu quisesse o seu dinheiro, eu não estaria falando isso. Se eu quisesse o seu dinheiro, eu não estaria falando isso. Não adianta apresentar 10% de tudo que se recebe e continuar no pecado. Mas existem aqueles que apresentam para Deus. Primeiro são os que apresentam para o diabo. Depois, os que apresentam para o diabo e para Deus. Mas para Deus só a parte financeira. Mas existem aqueles que apresentam só para Deus. E apresentam só para Deus por quê? Porque Ele é o primeiro, Ele é o principal, Ele é o número 1. E essa pessoa que o tem como número 1, como principal, como a sua prioridade, ela não vive na prática do pecado. Ela não vive. Então o devorador nessa vida não vai tocar. O devorador nessa vida não terá liberdade. O devorador nessa vida não terá acesso. Mas não terá acesso por quê? Porque ela ama a Deus, conforme Jesus disse, de todo o coração, com toda a alma, com todo entendimento e com todas as forças. Ela não pensa apenas em fazer a sua vontade, ela faz. Por isso não vive no pecado. Ela não pensa apenas em agradá-lo, ela o agrada. Por isso não vive no pecado. Então, o primeiro mandamento na vida dela é aonde consiste, é aonde está apoiado a sua relação, apoiada a sua relação, o seu relacionamento com Deus. E eu pergunto, você tem esse relacionamento? Você tem essa relação com Deus? Você tem feito dele o primeiro na sua vida? Ele tem sido a sua prioridade? Ele tem sido o seu Senhor? Existem situações que, para que a vontade dele seja feita, você sente dor, mas você supera a dor para fazer a vontade dele. Existem situações na sua vida que, para agradá-lo, você sente a dor da renúncia, do sacrifício, mas você sente a dor com prazer, porque você sabe que você está agradando a Deus, fazendo a sua vontade. Então são esses que recebem o seu Espírito, e a vida muda, a vida transforma da água para o vinho, porque ele passa a viver dentro dessa pessoa, e ele quer viver dentro de você.